Verdade seja dita. Se não fossem as pessoas que denunciam as falcatruas do governo, as coisas estariam muito piores do que estão atualmente. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por historiador libertário, escrito e narrado por Coreia com K. O dia 5 de junho deste ano marca o 10º aniversário das denúncias e revelações chocantes feitas por um antigo membro do Conselho da Fundação da Liberdade de Imprensa Americana, conhecida pela sigla em inglês FPF. Edward Snowden mostrou ao mundo que a Agência de Segurança Nacional, a famosa NSA, dos Estados Unidos, estava mantendo seus cidadãos sob vigilância constante. Ao longo de junho de 2013, Snowden, por meio de histórias no The Guardian e no The Washington Post, mostrou como a NSA e outras empresas coletavam os dados dos usuários, conversas telefônicas, mensagens de texto e atividades online de seus cidadãos. Tudo isso, bem como o acesso aos computadores e webcams dos americanos. Suas denúncias fizeram com que os diversos meios de comunicação investigassem a entidade governamental, ajudando a desenvolver ainda mais o escrutínio sobre suas ações. Assim, foi revelado que o buraco era muito mais profundo do que os documentos vazados por Snowden. Os resultados das revelações dele, sejam culturais, sejam políticas, continuam inclusive até hoje. Isso pode ser visto, por exemplo, no foco em privacidade das comunicações feitas pelos aplicativos de mensagem, que têm em seu desenvolvimento a ideia de utilizar a criptografia. Além disso, nos Estados Unidos, os legisladores de qualquer um dos principais partidos tendem a sofrer certa resistência quando o assunto é aumentar os poderes de vigilância governamental. Podemos observar isso quando os asseclas estatais tentavam expandir os poderes do decreto criado por George W. Bush, conhecido como Patriot Act. Essa lei permitia, além de outras coisas, que órgãos de segurança e de inteligência americanos interceptassem ligações telefônicas e e-mails de organizações e pessoas supostamente envolvidas com o terrorismo, sem a necessidade de autorização da justiça. Tudo isso independentemente de elas serem estrangeiras ou americanas, devido aos ataques terroristas do dia 11 de setembro de 2001. Essa lei vigorou por vários anos, até o ano de 2015, quando todos os poderes de vigilância conferidos pelo decreto foram revogados. A Electronic Frontier Foundation fez um compilado de histórias e progressos em favor da privacidade dos usuários que foram atribuídos devido às denúncias de Snowden. Esse compilado ganhou o prêmio Pulitzer pelos jornais citados anteriormente. A série de relatos oferece um excelente estudo de caso sobre como o poder dos denunciantes e jornalistas conseguem alterar o curso da história, oferecendo também um panorama da importância da necessidade de segurança digital e da criptografia para os cidadãos. E é justamente devido a isso que os governos ao redor do mundo insistem em manter o poder de processar os jornalistas, principalmente aqueles que não fazem parte do conglomerado alinhado à política vigente. Vimos muito disso durante o problema do micróbio chinês, quando não apenas pessoas ligadas à mídia, mas médicos e profissionais de saúde foram calados e perseguidos devido a não compactuar com as ideias dominantes. Apesar disso, as agências de inteligência americanas não se comprometeram com a transparência mesmo depois da revogação do Patriot Act. No começo de junho, foi descoberto que a NSA está fazendo o que podemos chamar de interpretação freestyle da lei, inventando maneiras escusas de negar solicitações de liberdade de informação. Segundo a notícia, cujo link está na descrição deste vídeo, a Intellipedia, uma plataforma americana colaborativa usada pela comunidade de inteligência, não pode mais solicitar a divulgação de informações utilizando-se da Lei de Liberdade de Informação como base para tal. Isso levantou certa preocupação em relação à transparência e acesso público das informações governamentais, mais precisamente em respeito às atividades que as agências de inteligência estão realizando. Essa limitação tem um grande impacto na disponibilidade de informação para o público, deixando-os ignorantes sobre as ações tomadas pelas entidades governamentais. Mês passado, documentos mostraram que o FBI espionava as pessoas que iam nas manifestações em favor de George Floyd e pelo movimento Black Lives Matter. Apesar de ambos serem voltados a pautas progressistas, é importantíssimo não levar a discussão de liberdade e privacidade para apenas um espectro político. O fato de as pessoas se organizarem e fazerem manifestações pacíficas não fazem delas criminosas. Aqueles que promovem quebradeira e saques devem ser responsabilizados e punidos individualmente dentro da legalidade. Mas nem por isso, os manifestantes que não participaram merecem ter sua privacidade e liberdade negadas. Apesar das denúncias de Snowden ajudarem a manter a privacidade das pessoas, houve muitas discussões e batalhas para manter o estado de vigilância, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos. Atualmente, está sendo travada uma luta para acabar com a vigilância em massa conhecida como Seção 702.
além da campanha para não aprovarem o Press Act, no qual, caso não tenha a quantidade necessária de votos, poderá dar ao governo o direito de espionar os jornalistas americanos. Os artigos que explicam mais detalhadamente sobre os dois atos jurídicos encontram-se aqui na descrição. Aqui no Brasil, acabou de ser aprovada a Lei de Discriminação contra Políticos. Com toda certeza, ela será utilizada para calar os jornalistas que falarem algo contra qualquer pessoa que estiver no governo, mesmo que eles atentem contra a privacidade dos indivíduos. Por isso, ficou mais difícil que tenhamos um novo Snowden, apesar de haver algumas plataformas que permitem que seus denunciantes permaneçam anônimos, como SecretDrop. Precisamos enaltecer a ação dessas pessoas, afinal, assim como Edward, no momento em que elas denunciarem a quebra de privacidade das pessoas, elas destruirão sua carreira e arriscarão a vida. Snowden atualmente está morando na Rússia e é fugitivo do governo americano. Isso significa que não pode ir para nenhum país que tenha acordos de extradição para a terra do tio Sam. Além disso, precisamos ficar de olhos abertos e não deixar que os novos vazamentos sejam abafados. Normalmente, é nesses momentos que vemos milhares de coisas horríveis saírem nos meios de comunicação a fim de que as denúncias sejam esquecidas rapidamente, ou ainda nem cheguem aos indivíduos. Aqui no Brasil, por exemplo, quando lembramos dos atos de Snowden, várias pessoas tentam difamá-lo por defender o 9 dedos na última eleição. Da mesma forma, falam mal do trabalho de Glenn Greenwald, devido ao jornalista tender para o lado progressista da política. Precisamos analisar o que as pessoas fazem, e não o que elas dizem, principalmente sem julgá-las pelo espectro político no qual elas se apresentam. A defesa deve ser em favor da liberdade. Ponto. O aniversário da denúncia de Snowden deve servir para nós como um lembrete de que a exposição de quebra de privacidade e também dos jornalistas deve ser alvo de admiração e não de acusações. Precisamos de pessoas que exponham os descasos governamentais e de uma imprensa descentralizada e distribuída, para que a notícia se espalhe para o máximo de pessoas possíveis. Só assim é que a verdade virá à tona para todos. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.